Olá, família! Aproveitando aqui enquanto a gente está se deslocando para pedalar, para responder uma pergunta bem legal que a gente recebeu referente a Santiago de Compostela. A pergunta foi: levar, alugar ou comprar a bicicleta para trazer para o Brasil? Boa pergunta. Na verdade, tem várias dicas interessantes sobre isso e vai ser muito de cada um, tá? Mas a gente vai trazer algumas provocações e alguns pontos que nos fizeram, inclusive, ter a nossa própria forma de lidar com isso. Exato. Vamos começar falando em prós e contras de cada uma delas. Então, o levar. Levar a bicicleta, o ponto interessante dele é a questão de conforto. Você vai treinar com essa bicicleta, você vai saber a manutenção dessa bicicleta, né? Então, anteriormente, você já vai estar adaptado a ela, né? E isso é um ponto muito importante se você preza pelo conforto. Para mim, esse é o principal benefício dessa forma. E para você, mano? Bom, além disso, é claro, tem a questão do conforto, tem uma questão de você também já conhecer a manutenção dessa bicicleta, né? E numa viagem de longa distância, uma coisa muito maior alguma que você coisa vai fazer, sempre vai precisar. É sempre muito importante você ter aí o controle sobre isso, tá? É um fator muito bacana. Isso, daí contras, a gente vai ter que pagar o deslocamento da bike, que não é barato, né? Dependendo se você tiver conexão, você pode extraviar a tua bike ou ter algum problema de quebrar. A gente escuta isso o tempo todo, principalmente quando a viagem é de avião para poder fazer isso. Tem a questão do malabike, como é que você vai levar essa bicicleta para lá? Como é que, né? Você leva para uma cidade e você não vai poder carregar uma malabike de uma cidade para outra, né? É um negócio muito grande. Uma dica interessante referente a isso, se você optar por isso, que a gente usa bastante, é o quê? É pedir aquelas caixas de papelão de bicicleta. Exato. Tem algumas lojas que inclusive fazem o serviço de poder montar elas, desmontar dentro da caixa e te entrego ela prontinha para você poder viajar. Uma questão importante referente a isso é que nem sempre a gente encontra isso nos lugares. Por exemplo, quando a gente fez a viagem de Salvador-Maceió, em Maceió a gente teve muita dificuldade de conseguir uma loja que fizesse isso, né? A gente precisou aí de uma ajuda de alguns amigos para que a gente pudesse encontrar alguém que pudesse fazer esse serviço pra gente. Outro ponto também bastante interessante que a gente não pode destacar, na verdade são dois, eu vejo que é a questão de manutenção. Você tem que fazer a manutenção prévia, óbvio, e a manutenção depois quando você termina também. Então quando você está levando sua bike, isso é importante também ser feito. Contabilizar isso na comparação de preço, né? Exatamente. Não é só valor, né? Não é só preço, mas é um ponto também a se considerar. E o outro ponto que também é importante está relacionado com o transporte em Uber, táxi. Nem sempre a gente consegue um táxi ou um Uber do tamanho adequado para carregar uma caixa ou uma malabike. Isso pode ser uma dificuldade dependendo para onde você for, né? Então você também precisa levar isso em consideração. Outro ponto bem interessante é a questão do aluguel da bicicleta. Para mim, o aluguel é a forma mais fácil, com menos incomodação. Pode ser que seja uma das formas mais caras. Mas tem pontos de atenção importantes. Você não conhece a bicicleta, você não está acostumado com selim. Longas distâncias podem fazer aí um grande estrago, não ser confortável, exato. E obviamente depende também de quem você alugou, do quanto esta empresa ou essa pessoa que te alugou também faz uma boa manutenção no equipamento. Isso também é importante. E significa que você vai ter que chegar neste lugar, fazer todo o processo de retirada, tem que se prevenir com relação a isso também, retirar o equipamento, testar o equipamento antes de você começar a fazer efetivamente seu passeio, sua prova. Uma coisa legal do circuito de Santiago de Compostela, que facilita bastante as coisas da questão alugada, é que você escolhe a cidade onde você recebe a bicicleta e depois eles recolhem a bicicleta no final lá em Santiago de Compostela. E fazem manutenção, inclusive no percurso, se você tiver algum problema. Eles têm ali determinados lugares onde eles têm uma rede de apoio para isso. Exato, então pode ser um baita apoio, principalmente se você tem mais dificuldade de fazer a manutenção ou pouco conhecimento da manutenção, né? Se tá sozinho, às vezes é importante você ter essa rede de apoio, pode te ajudar aí enquanto você tá fazendo esse processo. E a outra questão seria comprar a bike lá fora para fazer, né, uma viagem como essa, como Santiago de Compostela. A questão da compra da bicicleta, você precisa avaliar se o preço que você vai pagar mais os impostos para onde você vai levar compensam. E um ponto muito importante a você levar em consideração é esse assim: para onde você vai levar a bike depois,
se é fácil você encontrar peças para aquela bicicleta, porque às vezes não é tão fácil conseguir se for um modelo muito específico e você tem daí dificuldade de se desfazer dessa bicicleta, né? Ou conseguir peças para você poder continuar utilizando a bicicleta na região onde você está. Fora que você tem alguns outros critérios, inclusive que foram considerados por nós um pouco antes aqui, sobre os pontos fracos. Você vai ter que depois levar a bicicleta para um outro local, então você vai ter que ter transporte, tem que ter caixa, tudo isso. Você tem os inconvenientes de não conhecer a bike, que, né, como é no caso do aluguel, e de trazer ela de volta para o seu país, como é o caso de você levar a bike. Então tem que avaliar bem os Vale bem a dica também de, nesse tipo de situação, duas coisas. Uma, o tamanho da bicicleta. Muitas vezes você pode ter dificuldade em encontrar o tamanho de bicicleta lá no outro local onde você vai. Então é importante ir com tempo ou já tentar negociar antes de você viajar. Porque aí, obviamente, você vai tentar encontrar ali lugares que podem ter a bicicleta do tamanho, do tipo, modelo que você deseja, né? E isso é um fator muito importante. E também ter tempo depois de você recebê-la para poder fazer testes, ver se, obviamente, a bicicleta está funcionando como deveria e está preparada para você como ela deveria. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí, né? Comentem o que vocês acham dessas três coisas. Tem mais pontos positivos, tem mais pontos negativos que a gente não tá falando aqui, que a gente não falou aqui, que a gente não lembrou. E é isso, bora pedalar. Bora! Tchau!